Pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha. Hoje nós vamos adentrar na seara da criminologia, deixar um pouquinho o direito de lado, só um pouquinho, nem tanto, e estudar de uma forma mais aprofundada o fenômeno criminal. O que é o crime para a criminologia e alguns aspectos que interagem de forma direta à figura do criminoso. Então vamos lá. Bom, primeiro vamos conceituar o conceito doutrinário do que vem a ser a criminologia. Bom, conceito é a ciência que estuda o fenômeno criminal, a vítima, as determinantes endógenas internas, endógeno é interno, e exógenas externas, que, isolada ou cumulativamente, ou seja, pode ser uma como outra, ou as duas mesmo, atuam sobre a pessoa e conduta do delinquente. E os meios laboraterapêuticos, que seriam meios laboraterapêuticos? Formas de trabalhar com terapia a fim de que reintegrar, como diz aqui no conceito, ou ao grupamento, na verdade, social. Então, seriam meios de trabalhar de uma forma terapêutica ou pedagógica, como está aqui no conceito, a fim de reinserir o indivíduo ao grupamento social. Então vamos ler de novo. A ciência que estuda o fenômeno criminal, então o que é o crime, estuda a vítima, as determinantes endógenas, que são internas que são as neuroses, psicoses, algo que leva o indivíduo a delinquir, ou seja, é fisiológico, endógenos, e exógenos, externos, ou ambiente, o que leva o indivíduo a delinquir de uma forma externa, ambiental, com a interação dele com a sociedade, com o meio com que vive, que de forma isolada, como eu já falei para vocês, ou cumulativamente, podem ser os dois, ou um ou o outro, mas pode também ser os dois, atuam sobre a pessoa e conduta do delinquente. Os meios laboraterapêuticos ou pedagógicos, eu falei e ou pedagógicos, pode ser os dois juntos, podem ser associados, tá? Não precisa ser um ou outro, então eu coloquei um e aqui, e ou pedagógicos, que vão servir de instrumentos para reinserção do indivíduo à sociedade. Bom, ultrapassado o conceito, vamos adentrar agora na forma que o operador ou o criminologista utiliza, ou quais são as ferramentas utilizadas pelo criminologista para explicar um fato, explicar um crime, explicar a natureza de um crime, explicar a interação homem e sociedade. Então, o método, ele quer dizer isso daí. É um meio empregado, como eu falei para vocês, é um instrumento que vai ser utilizado pelo criminologista, a fim de encontrar uma explicação de um fato, de algo que aconteceu, referente à natureza. O porquê que aconteceu, o que levou o indivíduo a cometer aquele crime? Ao homem ou à sociedade? Foi um fator exógeno, externo, que a sociedade impôs e o homem cometeu aquele crime? Um exemplo, um indivíduo? Foi o ambiente natural, referente à natureza, ou à natureza do próprio indivíduo que o levou a cometer aquele crime, ou delinquir, vamos dizer assim? Então, o método vai servir para simplesmente apresentar de uma forma mais clara a explicação ou como o criminologista chegou naquele conceito sobre a figura, sobre a conduta do delinquente. Dando prosseguimento, vamos lá. Os métodos, eu citei dois aqui. O primeiro, da indução, que ele é empírico, observação, é aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso sentir. Então, a indução seria a observação necessária para que identifique o que motivou o indivíduo ao cometimento de um delito, através das experiências e análises sociais. Como esse indivíduo se socializa, observando realmente, conversando com a sociedade, conversando e comunicando e interagindo com a sociedade, com ele de verificar, de observar realmente. Por isso que é empírico, é aquilo que nós podemos tocar. Então o criminologista está inserido naquele meio
e através de suas experiências, vamos falar assim, através dos sentidos, visão, olfato, audição, sinestésico, que é o tato, ele vai conseguir perceber o que motivou aquele indivíduo cometer determinado crime, ou delinquir, ou infringir determinada lei. Um exemplo, ou determinada conduta social. Porque às vezes nós falamos muito em lei, mas o indivíduo ele pode muito bem não infringir a lei, mas infringir uma conduta social que foge ao senso comum. Pode não ter uma lei, mas ele ultrapassa alguns limites daquilo que é aceitável pela sociedade. Então, o método de indução seria isso, buscar de uma forma que eu possa trazer e tatear e sentir o momento para que ali eu possa explicar a conduta do indivíduo. E o método dedutivo, o nome já fala de dedução, vai deduzir, tá? Através de análise de premissas corretas, extrair delas conclusões. Então, aqui não é comum, por exemplo, aí numa mistura dos dois, aqui não é comum a sociedade agir dessa forma. Mas por que que o indivíduo agiu de uma forma diferente daquilo que é a sociedade? Então vamos tirar as nossas conclusões através de deduções. Ah, pode ter acontecido isso, ou deixou de acontecer isso, deixou de ter um reforço, né, vamos dizer dessa forma, ou deixou de ser reestruturada, não reestruturada, que a reestruturação tem a ver com a reinserção, mas deixou de ter uma primeira infância estruturada, com bases éticas, morais, que é quando começa a formação do caráter do indivíduo. Então, por isso, eu deduzo, né, na verdade, por isso que é dedutivo, que possa ter ocorrido isso. E a indução eu vou, sim, verificar se isso realmente aconteceu através das minhas experiências, da minha observação. O simples fato de você conversar com uma pessoa, você já está diretamente aplicando o método de indução, porque você está sentindo, você está ouvindo e percebendo as reações daquela pessoa naquele determinado momento. Então, os dois métodos mais utilizados, tá? Existem outros, é claro, pelo criminologista seria o da indução e o da dedução, onde eu não consigo observar, mas eu consigo deduzir através de premissas corretas ou de uma ética moral que se basila ou tem por base aquela sociedade. Objeto da criminologia. O que a criminologia vai estudar? Muitos confundem. Vai estudar o crime. Não é só o crime. A criminologia é muito mais abrangente. Ela estuda como um todo. Ela vê de uma forma bem ampla o crime. Tanto que um dos objetos, sim, é a conduta criminosa, é o delito. Então, o delito vai ser um primeiro objeto em que vai ser observado e estudado pela criminologia. Temos o crime, aquilo que nós já tratamos algumas aulas atrás, sob a ótica do direito penal, que ele é analisado de forma individualizada. O que seria isso de forma individualizada? O crime ele vai ser aplicado para o indivíduo que cometeu o crime. Somente a ele. Não vai ultrapassar os limites do criminoso. De forma não, ele é personalíssimo. O criminoso cometeu, é o criminoso que vai sofrer o ônus da pena. Então é individualizado a um, pessoa a pessoa, cada conduta a conduta. Como assim? Se é qualificado ou se não é qualificado, se é um caso de diminuição de pena, se não é um caso de diminuição de pena, então vai ser aplicado individualmente, por isso que é analisado de forma individualizada. Porém, contudo, na criminologia, o estudo do crime está pautado na sociedade e na comunidade específica. Então, o que separa a criminologia, no estudo da criminologia, da ótica penal, seria isso. O crime vai ser aplicado na ótica penal. O crime, ou a sanção, ou a pena, ou a lei vai ser aplicada ao indivíduo só. Eu não vou analisar se a sociedade que está ali o corrompeu ou não. O que eu vou analisar é a conduta, é individualizada. Para a criminologia, sim, aí que tem o interesse. Se eu vou ter que reinserci-lo na sociedade, eu tenho que analisar a sociedade também. Então a sociedade e aquela comunidade que ele faz parte tem que ser sim observada e objeto principalmente de estudo da criminologia. O que deve ser observado também? Os motivos pelo qual
a sociedade ou a comunidade resolve criminalizar ou não a conduta. Por quê? Isso varia de cultura para cultura. E é muito interessante isso. Às vezes, algo que possa ser imoral para determinada cultura pode ser moral para outra cultura. Ou algo que possa ser crime em determinada cultura possa ser algo descriminalizado em outra cultura. Aquela conduta é descriminalizada. E a sociedade é muito difundida, vamos dizer assim, né? É algo muito difuso. Então, muitas questões, inclusive, vamos dizer assim, microcrimes ou uma microsociedade tem um entendimento diferenciado. Na verdade, não é microcrime, tá? Falei assim, eu pensei em uma coisa, mas a microsociedade ela entende de um jeito, a macrosociedade ela entende de outro. Aquela microsociedade pode entender que aquele aspecto pode ser nocivo para aquela microsociedade. Porém, se eu analisar de uma forma mais ampla, a macrosociedade, aquilo que é mais amplo, aquela conduta não vai surtir ou não vai trazer tanto malefício, pode até trazer um malefício, mas não vai trazer tanto malefício para aquela macrosociedade. Então, tem que analisar de uma forma bem específica e peculiar à comunidade, ao meio que o indivíduo interage. Então, esse é um dos objetos também, além da parte individualizada da sociedade, e sim os motivos pela qual aquela sociedade aceita uma situação daquela. Um exemplo, vou pegar para vocês as comunidades do Rio de Janeiro, né? Tem várias que são uma das maiores do Brasil. Vou pegar as comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo. Ali o traficante, ele comanda toda a movimentação e ali ele impõe umas regras dele. E a sociedade, até por um temor, vamos dizer assim, elas se deixam levar por essas regras ou entendem essas regras como sendo as certas e as que devem ser seguidas. Diferente de uma sociedade que está fora essa comunidade. A lei do tráfico é uma, deve ser seguida, vamos seguir, porque o tráfico, se nós descumprirmos, ele nos mata. Porém, uma vez omisso o Estado não nos traz aquilo que deveria trazer, omisso, deveria nos dar saúde, educação e segurança, o Estado não fornece isso, não tem essa contraprestatividade em relação aos direitos e garantias individuais, mas o traficante tem. Então, respeito o traficante não só pelo fato de, se eu descumprir alguma regra, ele possa me matar, mas ele cumpre a função social do Estado, que o Estado é omisso. É um exemplo muito claro de se enxergar. Falta um botijão de gás, o traficante vai lá e entrega o botijão de gás. Falta um remédio, o traficante vai lá e entrega o remédio, coisas que o Estado deveria dar e, no entanto, quem faz a parte é o traficante. Então, nesse caso aí, nesse exemplo que eu dei aqui, é de suma importância essa observação que como a sociedade ou a comunidade resolve criminalizar ou não a conduta, ou repugnar ou não a conduta. Não vou nem falar em criminalização, mas repugnar. É repugnante que o traficante mate. Porém, ela valoriza o trabalho do traficante no intuito de fornecer subsídios que o Estado deveria fornecer. Esse é um outro exemplo. Também a criminologia ela vai estudar a vítima, não só a conduta do delinquente. Além dos objetos, além da forma social com que é tratado a infração ou a delinquência, vamos dizer dessa forma, a vítima também vai ser um objeto de estudo da criminologia. Vítima vai ser sempre o sujeito passivo, aquele que sofreu o delito, foi prejudicado de alguma forma, de uma forma direta ou indireta. E tem que ter esse estudo realmente, para verificar se a conduta, às vezes, da vítima não colaborou para que o crime acontecesse. Como que eu digo isso? Como que eu posso exemplificar isso? O furto, por exemplo, o furto simples. Tem o furto qualificado e tem o furto simples. O furto simples é aquele que o delinquente ele não teve nenhum obstáculo na verdade, não teve nenhum obstáculo que o inibisse o cometimento do crime. Nenhum obstáculo. Ele foi lá e cometeu porque ele quis, tá? Porque estava fácil para ele. Por que estava fácil?
porque a vítima não colocou nada na frente. É o caso de um portão aberto, um carro com a chave na ignição, portas abertas. Então, a vítima, nesse caso aí, facilitou para o cometimento do delito. Então, nesse caso, tanto na criminologia quanto na área penal, essas condutas vão ser observadas e sim demonstrar se é caso de apenar ainda mais o sujeito ou aplicar apenas o furto simples, porque tecnicamente, vamos dizer assim, não estou falando que a conduta está justificada de forma alguma, mas tecnicamente a vítima ela colaborou, vamos colocar aqui entre aspas, para que o delinquente cometesse um crime e não pensasse duas vezes antes de cometê-lo. Sabe aquela frase, a ocasião faz o ladrão? É uma máxima popular? É bem nesse sentido. Se eu tenho uma casa que tem um muro alto, que tem cerca elétrica e outra casa que não tem muros ou que o portão está aberto, qual que o ladrão vai entrar? Claro, aqui dá menos dificuldade para ele que ele possa também se evadir de uma forma rápida. Então, nesse caso aí, a vítima que deixou o portão aberto, ela colaborou porque ela não, na verdade, ela foi negligente em relação à tutela do seu próprio bem. E o controle social são mecanismos que interferem de forma direta ou indiretamente nas atitudes do sujeito no meio social. Controle social. O que aquela sociedade vai pensar? Aquela conduta a sociedade vai reincriminar? Vai reprovar? Então são mecanismos sociais que vão interferir de uma forma direta ou mesmo que indiretamente nas questões de o porquê ou de exemplificar o motivo que o delinquente cometeu ou deixou de cometer aquele crime. A valoração da conduta através de mecanismos sociais, de uma forma que indireta ou indireta vai sim intervir em relação à conduta do delinquente. Controles formais. Se uma vez vencido o controle formal, controle social, perdão, vamos voltar aqui, temos também o controle formal, que vão trabalhar de uma forma concomitante, junto com os demais controles estudados pela criminologia. O que vem a ser o controle formal? Se por um lado eu tenho aqui a sociedade como um mecanismo para inibir que ele vai reprovar ou não determinada conduta, por outro lado eu tenho o controle formal, que são os órgãos do Estado que têm por finalidade principal coibir a delinquência, que são instituídos pelo exercício dos estados através das suas polícias na verdade, justiça, forças armadas, administração penitenciária, etc. Ou seja, a polícia vai exercer um papel de controle formal, porque uma vez vencido a social, a formal ela tem que atuar. Às vezes a sociedade reprova, mas o indivíduo está pouco se importando com a sociedade, então necessita de um controle mais formal, mais rigoroso, no caso as polícias, para poder repreender. A justiça que vai apenar e vai impor ao delinquente a pena ou a sanção necessária para que ele possa ser reinserido, na verdade, dentro da sociedade. Forças armadas, controle de fronteira, armamento que entra, que sai, nesse aspecto, e também a administração penitenciária, que ali vai regrar a conduta do detento. Então são controles que, se não existissem, poderia culminar com um estado de anarquia, uma ausência de controle do Estado sobre a sociedade, que necessita. É normal, nós seres humanos precisamos ser fiscalizados, isso é óbvio, porque a ausência de fiscalização pode nos levar a tomar, ou nos levar a praticar condutas, na verdade, que possa ser nociva a outras pessoas. Isso é normal de todo ser humano. Então, devido a essa humanicidade, vamos dizer assim, esse estado humano em que, se não houver uma fiscalização, se não houver alguém que dirija aquele indivíduo, vamos dizer dessa forma, ele vai vir sim a cometer algum delito, ou, na verdade, não precisa nem ser um delito, mas cometer algo que possa ser nocivo a uma certa determinada quantidade de pessoas ou uma determinada sociedade. Também temos os controles informais. Por que eu coloquei implícitos? Aqui tem a ver com a formação do caráter do indivíduo, que está diretamente ligado com os controles social. Tá?
Através do quê? Família, igreja, escola, que a família, a igreja e a escola elas vão inserir de uma forma gradativa, através da formação do caráter, formação da personalidade do indivíduo, normas sociais, condutas que são reprovadas e que, independente de lei, por exemplo, não será aceita. Então a sociedade impõe ali algumas regras, ou seja, são vários controles, são vários muros que são colocados na conduta do ser humano justamente para que ele pare, olhe, observe e verifique. Estou agindo de uma forma correta ou não? Por que o muro? Justamente porque você tem que olhar para o muro, você tem que visualizar aquilo. Epa, daqui para frente, se eu pular esse muro, se eu atravessar essa barreira, um exemplo, estarei cometendo um delito? Estarei cometendo um crime? Estarei praticando uma conduta expressamente reprovada pela sociedade? Então é isso. Então esse controle informal é aquele que acontece com a criança desde a primeira infância, relação com o pai, com a mãe, com a sociedade, com os parentes, com os tios, com a igreja, com a família, vai na igreja todos os domingos ou todos os cultos de segunda, quarta e sexta, não importa qual a religião, a convivência com os colegas na escola, isso daí é todo aquele controle que é colocado de forma informal, porém fica dentro do indivíduo. Na verdade, ali estou construindo, na verdade, eu não, a sociedade está construindo sim a conduta ética e moral do indivíduo, também conhecido como, para a criminologia, como controle informal. Agora vamos à finalidade. Se estudamos o que é a criminologia, quais são os objetos que são estudos da criminologia, aqui a criminologia vai trazer qual é a finalidade, para que ela serve. Bom, mostrar ao operador do direito penal, no caso, vai se aplicar diretamente àquele que trabalha com direito penal, ou seja, vai mostrar ao operador do direito penal e para a sociedade os abismos e as armadilhas, aqui de uma forma bem metafórica, os abismos e as armadilhas aparentemente imperceptíveis. Isso é uma visão de Antônio Glacia Pablos Molina e Luiz Flávio Gomes, ou seja, vai mostrar os limites, né, ou ao operador do direito, aquele que trabalha com direito, o que pode acontecer com o indivíduo quando ele se aproxima desses abismos, dessas lacunas sociais, ou quando determinado controle ele não é eficiente a ponto de criar uma armadilha para que o indivíduo possa praticar uma conduta reprovável. Agora, voltando à visão de Antônio Garcia Pablos de Molina e Luiz Flávio Gomes, a função básica da criminologia consiste em informar a sociedade, trazer essa informação à sociedade e, principalmente, claro, aos poderes públicos sobre o delito, sobre o delinquente, sobre a vítima e o controle social, reunindo um núcleo de conhecimentos, multidisciplinar, o mais seguro e contrastado que permita compreender cientificamente o problema criminal, preveni-lo e intervir com eficácia de modo positivo no homem delinquente. Por que eficácia de modo positivo? Lembrando, o indivíduo tem que ser reinserido na sociedade, naquele grupo social, naquela comunidade. Então, a aplicação da criminologia ela tem que ser de uma forma positiva. E impor ao homem, ao delinquente, é assim que tem que ser, é assim que a sociedade funciona. Então seria isso, trabalhar com essas situações por meio de reinseri-lo. A progressão de pena, por exemplo, existe um estudo criminológico, alguns dos estabelecimentos criminais que vão sim, tal indivíduo pode ou tal indivíduo não pode sair para a progressão de pena, ou deve permanecer no regime fechado, ou pode ir para a progressão de pena para o regime semiaberto, ou quem sabe lá na frente no aberto, ou até mesmo uma liberdade condicionada ou liberdade condicional, como é mais comum nós ouvirmos. Então, seria esse o estudo, estudar de uma forma bem ampla, como diz lá em cima, a sociedade, os poderes públicos, o delinquente, a vítima, o controle social, entender de uma forma bem completa e conclusa de como o indivíduo vai se portar se reinserido à sociedade.
seria isso. Os conceitos criminológicos introdutórios. Como introduzir agora alguns conceitos criminológicos. Dentre eles, a alteridade. Entende-se por alteridade um indivíduo que depende necessariamente de outro. Então, a autoridade é quando o indivíduo necessariamente depende de outro. Isso é uma coisa óbvia. Se vivemos em uma sociedade, nós dependemos um do outro. Isso é fato. Tanto que a nossa maturidade, a maturidade do ser humano, era um pouquinho demorada em relação aos demais mamíferos, vamos dizer assim, aos demais animais da zoologia. O ser humano é um pouquinho mais demorado. Por quê? Porque nós temos um cérebro mais complexo e necessitamos sim de uma outra pessoa para podermos caminhar. Vamos pegar assim um cavalinho que acabou de dar cria, um cavalinho, passou algum tempo, horas, sei lá, já está de pé, já está andando, já está acompanhando a mãe. Sendo que um homem, um ser humano, um indivíduo, nasce, ele vai ter uma certa independência do laço materno. Quando? Quando atinge seu primeiro, segundo, terceiro ano. Por que uma certa dependência? Porque é totalmente dependente da mãe. Mas algumas coisas ele já consegue fazer sozinho, já consegue pedir. Antes desse período, não. A mãe tem que estar sempre presente. E, na verdade, a família tem que estar sempre presente como meio de garantir, inclusive, a subsistência da criança, no caso. Então, a autoridade seria isso. Um indivíduo depende necessariamente de outro. Quando casa, quando namora, depende da vida em sociedade para a satisfação plena das ideias e potenciais. O que seria isso? Depender da sociedade para a satisfação plena das ideias, dos seus ideais, na verdade, dos seus potenciais. Ele tem que ser visto, ele tem que ser avaliado pela sociedade. Lembra que eu falei que tem que ser fiscalizado? É isso, ele quer ser visto. Olha, eu fiz uma coisa de bom, eu fiz algo bom, fiz uma coisa boa e a sociedade está enaltecendo minha atitude. Nossa, fiquei muito bem visto naquela sociedade, naquela comunidade em que eu faço parte. Tá? No atual cenário, a velocidade e a pressa, a evolução social, enaltecendo a ideia de sobrevivência e sucesso. É bem isso, redes sociais. Então, vou ler agora sem fazer as ponderações, mas vocês vão entender que o conceito é bem isso. A interação tem que existir. A rede social nos faz interagir. Até que ponto é benéfico? Isso a gente vai ter que discutir depois. Mas sim, estamos numa pandemia. Se não fosse rede social, estaríamos totalmente isolados no mundo. Olha como que é interessante, como que é importante essa interação, essa evolução social, inclusive evolução tecnológica, essa velocidade da informação. Agora eu vou ler o conceito de alteridade, da forma que eu coloquei aqui. O indivíduo depende necessariamente de outro, da vida em sociedade para a satisfação plena de seus ideais e potenciais. No atual cenário, atualmente hoje, a velocidade, que é a velocidade da informação, e a pressa que nós temos pelo saber, pelo conteúdo, essa ansiedade da evolução, vamos dizer assim, enaltecendo as ideias de sobrevivência e sucesso. Então precisa dar alteridade, principalmente hoje, para assim que esse reconhecimento seja notório para a sociedade. Então precisa necessariamente de outro, mesmo que seja através de redes sociais, precisa. Agora eu vou trabalhar um pouquinho sobre a socialização primária. Vamos lá. Fase inicial da socialização. O aprendizado da linguagem e a comunicação é o que se entende por socialização primária. O aprendizado da linguagem e da comunicação. Aonde começa? Quando a criança nasce. A criança fala? Não, mas ela chora. E a mãe sabe muito bem quando a criança está chorando por manha, quando a criança está chorando por fome ou quando a criança está chorando por dor. Olha, ali já se estabeleceu uma comunicação. Socialização primária, o primeiro momento, primeira comunicação. Criança, tá? Primeira comunicação. Então, naquele momento já se estabeleceu uma comunicação, uma linguagem, cheiro,
O recém-nascido ele sente o cheiro da mãe e identifica a mãe pelo cheiro. Por quê? Não tem ainda desenvolvido todas as células do sistema ocular. Não tem. Então enxerga um borrão. Como que identifica? Através do olfato. Então ali já se estabeleceu uma linguagem, uma comunicação. É claro, a socialização primária ela pode ter alguns obstáculos, alguns entraves que não vai permitir que aquela criança ou aquele indivíduo ele consiga estabelecer logo de primeiro momento uma comunicação. É os casos do TEA, que é o transtorno do espectro autista, que a criança tem aquela dificuldade sim de se socializar ou de não se socializar. Ela tem a dificuldade de se socializar decorrente da dificuldade de comunicação, tá? Mas pode acontecer algumas falhas nessa socialização primária que possam sim, lá na frente, com o crescimento, quando sai da socialização primária, pode sim lá na frente ocorrer alguns entraves ou problemas que aconteceram devido à ausência dessa socialização primária, que em muitos casos decorre do transtorno do espectro autista ou de transtornos específicos que possam dificultar a interação mãe, pai, filho ou indivíduo e sociedade. Tá? Então, pode acontecer algum problema lá na frente? Pode. Tá? Por isso que é importantíssimo observar e ter esse feeling, sentir, tá? De uma forma até que empírica, essas dificuldades de comunicação e de linguagem na primeira infância. Socialização secundária. Se minha socialização primária foi tranquila, eu não vou ter muito problema na socialização secundária. O que vem a ser a socialização secundária? Aprendizado social adquiridos no âmbito da escola. Tá? Aqui eu saí do controle, o controle é uma coisa, aqui eu estou estudando a socialização. Se eu consigo interagir com a minha família desde os meus primeiros anos de vida, se eu consigo me relacionar de uma forma tranquila. Quando eu falo relacionamento, não é aquele relacionamento agressivo, não, aquele relacionamento, tá? Não é voltado à agressividade, mas que eu consigo me comunicar. Não houve aquela falha de socialização primária. Então, necessariamente, quando esse indivíduo, essa criança for para a escola, ela vai encontrar grupos de amigos e nesse grupo de amigos, nessa escola, nesse ambiente aí que vem os fatores exógenos, que é o ambiente, vai colaborar muito com a construção do caráter e, sim, trazer subsídios para que o criminologista entenda o porquê que aquela criança no futuro, né, ou aquele indivíduo no passado, vamos voltar, não vamos para frente não, aquele indivíduo teve no passado um déficit na socialização secundária ou na primária e com isso integrar, na verdade, o estudo de criminologia as questões de fato que ocorreram, que seria aplicar os fatores exógenos, são fora, né, do indivíduo, que são fatores externos, aquele caso que necessariamente colaborou com a atitude daquele indivíduo. Então, a socialização secundária também vai se tornar um objeto de estudo e sim verificar como que o indivíduo agiu socialmente na sua segunda infância ou na sua adolescência, vamos dizer dessa forma, tá? Quando ele vai para a escola, que a primeira infância do 0 aos 7 anos, dos 7 anos para frente já começa a segunda infância e a adolescência a partir dos 12 anos aos 18, dá início à pré e adolescência. Então, nesse contexto, ou seja, nesse tempo, essa dilatação de tempo aí, como que aquele indivíduo interagiu. E aí, através de o quê? De uma dedução, porque aí não consigo usar a parte empírica, porque eu não consigo observar, mas eu consigo deduzir através de relatos. Eis os métodos de indução, não consigo enxergar, mas através de relatos de outras pessoas, terceiras pessoas vão me dizer o que aconteceu, eu começo a deduzir. Olha, aquele indivíduo ele delinque hoje porque ele teve um problema na socialização secundária, no segundo momento, estudado pela criminologia. E aí tem o trabalho, aquela pessoa que às vezes tem problema no trabalho, ou por que tem problema, ou por que ele não para em emprego algum. Tem tudo isso que, olha como é interessante, que é objeto de estudo, sim, da criminologia. E agora eu vou fazer um pouquinho, essa parte um pouquinho mais teórica, tá? Teórica,
mas eu não posso deixar de passar. Então são as teorias, e aqui nós vamos observar como que evoluiu o estudo da criminologia. Como que os atuais, né, estudantes, professores, os dissertadores, né, que vão dissertar sobre determinado assunto, os mestrandos, os doutorandos que estão trabalhando nisso daí, que vão fazer as dissertações, como que eles evoluíram, ou seja, utilizaram essa parte de teoria, tá, antiga, justamente para, olha, nós temos que evoluir, não é desse jeito. E se nós observarmos, não é uma coisa tão distante não. Tá? Eu vejo aqui, ó, século XVII, século XVIII, estamos no século XXI, são 300 anos mais ou menos, tá, de diferença. E como evoluiu a criminologia nesses 300 anos? Bom, dentre as teorias que nós estudamos em criminologia, eu vou exemplificar a questão de frenologia, criada pelo alemão Franz Joseph Gall. E já trago aqui para vocês, ó, pseudociência, pseudo, falso, uma falsa ciência. Por quê? Porque nós vamos observar que não era lá aquelas coisas para, ou seja, as teorias apresentadas não eram lá aquelas coisas, não conseguiam demonstrar de uma forma clara ou trazer próximo a uma verdade a conduta do indivíduo. Então era bem assim, rústica, bem ultrapassada. Então é uma pseudociência, justamente porque não tem nenhum embasamento científico. Trata sobre teorias das localizações cerebrais, inclusive tem um desenho aqui, isso daqui é um material que eu vou mandar para vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Em que as tendências comportamentais, ou seja, para Franz Joseph Gall, as tendências comportamentais, a forma como o indivíduo se comporta, se origina em determinados lugares do cérebro. Os mais dominantes ocasionam protuberâncias. Se tiver um carocinho na cabeça, talvez, né, segundo essa teoria, naquele lugar em específico, necessariamente pode ter alguma disfunção cerebral e ali fazer com que o indivíduo possa ter um temperamento diverso dos demais. Olha que interessante. Então, determinados lugares do cérebro, os mais dominantes, ocasionam protuberâncias, seriam calombos, tá? Que ali, se tivesse aquele calombinho, com base nesse gráfico que eu coloquei aqui para vocês, ó, tá bem aqui, ó. Nesse gráfico que eu coloquei para vocês, eu conseguiria, né, se fosse uma ciência, claro, se tivesse um embasamento científico, conseguiria sim identificar o porquê o indivíduo tinha aquele tipo ou aquela determinada conduta. Os calombos, como que eram localizados? Pela simples palpação, colocava a mão na cabeça, nossa, achei um calombinho, tá? E aí, utilizando da frenologia, dessa pseudociência, foi feito um mapa dessas saliências que indicava a conduta de cada indivíduo. Então pegava um indivíduo A, indivíduo B, esse é mais quietinho, esse aqui é um pouquinho mais ativo, esse é um pouquinho mais temperamental, esse aqui é um pouquinho mais rebelde. E apalpando, identificou algum calombinho? Sim, aqui então esse calombinho daquele indivíduo que era rebelde, olha como que funcionava. Então aqui aquele indivíduo que era rebelde, então aqui é o calombo da rebeldia. Outro aqui é o calombo da intolerância. Era assim que funcionava. Totalmente equivocado, tá? Porque se nós mesmos colocarmos a mão na nossa cabeça, nós vamos identificar vários calombos que não tem nada a ver com as questões da personalidade do indivíduo. Se bater a cabeça e criar um calombo, criar um galo, por exemplo, quer dizer, foi danificada aquela área do cérebro, então a partir daquele momento, enquanto aquele galo não desaparecer, até porque a protuberância ela tem que estar latente, tem que estar evidente ali, então se aquele galo não desaparecer, então possivelmente naquele período o indivíduo pode se tornar intolerante, pode se tornar agressivo. Então é bem assim, bem rústica e bem, na verdade está muito
ausente qualquer questão científica aí, tá? Aí eu dei um exemplo aqui, tá? Uma foto modificada, tá? Eu utilizei de um filtro aqui, justamente para mostrar isso daí. Então, se um indivíduo tivesse um calombo com a cabeça desse jeito, assim, sei lá, ou um pouquinho disforme, necessariamente ele seria um indivíduo, um delinquente, vamos dizer dessa forma. Ou isso daqui também seria um calombinho, foi de uma pancada, por óbvio, e também poderia se desenvolver uma delinquência. Na verdade, esses dois aqui que eu estou te mostrando, é claro, por isso que eu mostrei a foto sem nenhuma tarja, são meus filhos, tá? Um eu modifiquei, fiz uma edição de imagem, e no outro foi quando eu fui chamado na escola para socorrê-lo porque ele tinha tomado uma pedrada na cabeça, né? São anjos, né? São anjos, para vocês verem. Quer dizer, se eu utilizasse dessa ciência, dessa pseudociência, não vou nem tratar como ciência, porque eu já coloquei como pseudociência, se eu utilizasse dessa pseudociência, com certeza eu ia identificar aqui o Vitor, que é o da carinha disforme lá que eu modifiquei, poderia ser incontrolável, ser rebelde, e o Alessandro de óculos que está ao lado lá com calombo na testa, que também é meu filho, poderia desenvolver uma rebeldia, um exemplo, tá? Então, que não tem fundamento científico nenhum. Simplesmente foi uma forma que tentaram utilizar para poder justificar as atitudes das pessoas. E as coisas pioram, a gente vai ver ainda. Também, uma das teorias do antropológico criminal, por César de Lombroso, aqui piora um pouquinho mais ainda. Evolui um pouquinho, mas porém piora em alguns aspectos. Também, Lombroso é considerado, né, o César, tanto faz, como pai da criminologia. Então, para Lombroso, conhecer o homem pelo que ele fez de bom ou pelo mal, pesquisas mais profundas do coeficiente humano. Então, aqui que eu falei que é uma coisa mais benéfica. Então, eu vou começar a analisar já a conduta aqui, como ele interagia na sociedade, como ele interagia com a família. Então, quer dizer, eu começo a observar a conduta aqui. Então, é algo bom. É algo bom. Então, já tenho um controle social, eu já tenho uma socialização primária, eu já tenho uma socialização secundária aqui. Então, já se aprofunda um pouquinho mais. Porém, Lombroso, ele não despreza algumas coisas que são, assim, anomalias científicas, vamos dizer, tá? Porque não tem nenhum conhecimento científico também. Então seriam aberrações científicas, vamos dizer assim. Então ele começa a analisar sinais físicos como meio de identificar o delinquente. Também não tem nada de científico aqui. Formas da calota craniana é uma delas. Se é grande, se é pequena. O formato da face, tá? E é inclusive o que caracteriza uma maior ou não capacidade craniana. Não tem nada a ver, vejam bem aqui, ó. Formas da calota craniana ou da face que caracterizam uma maior ou não capacidade craniana. Quer dizer, se o indivíduo tiver, quanto mais cabeçudo for o indivíduo, mais inteligente ele é. Quanto menor for a calota craniana, menor ou for mais afunilada a face, um exemplo assim, aquela face um pouquinho mais delicada, não tão preponderante, quanto mais delicada a face, menor a inteligência, sendo que isso não é isso que vai medir a inteligência, ou isso não vai medir o temperamento das pessoas de forma alguma, salvo se tiver um transtorno, alguma síndrome, por exemplo, uma hidrocefalia, que aí já é uma doença, uma questão que merece um tratamento mais específico, aí sim uma outra coisa, tá? Mas no caso aí, a diferença da calota craniana não é o requisito necessário para identificar se o indivíduo é ou não, tem ou não maior capacidade de inteligência. Outra característica, maxilar inferior procedente, aquelas pessoas que têm o queixo um pouquinho para fora, que o queixo é um pouquinho mais avantajado. Quer dizer, se tiver isso daí, usando o estudo de Lombroso, quer dizer, pode se tornar um delinquente? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Sobrancelhas fartas, fartas sobrancelhas.
Gente, tinha uma sobrancelha grossa, aquela estaturana, vamos dizer assim, é delinquente? Não. Molares salientes. Veja, tem a ver com a estética mais do que com a própria psique da pessoa, o que a conduta, conduta interna da pessoa, né? A conduta subjetiva. Tá? Então não tem a ver mais com a psique da pessoa e, na verdade, que medir a psique por estética. Na verdade, tem a ver com a estética. Eu falei até o contrário. Tem a ver com a estética, mas não tem nada a ver com a psique. Orelhas grandes e deformadas, então, desimetria corporal, aquele corpo, braços longos, sabe, pé grande. Então, esses sinais físicos não são relevantes para identificar. Às vezes um indivíduo ele pode ter uma simetria perfeita, né? Nós não somos simétricos, mas muitos são aparentemente simétricos. E tem uma simetria perfeita do rosto e o que o cérebro entende como algo belo, algo bonito, isso é o cérebro que interpreta devido à simetria, e é um assassino contumaz, é um criminoso. Então é muito complicado, né, aferir o grau de delinquência através de sinais físicos. Não é assim que funciona. E sinais psíquicos, aqui ele começou a aprofundar um pouquinho mais, tá? Ou, quando eu falo para sinais psíquicos, seria alguma coisa assim voltada a alguma doença que, devido a algum transtorno, por exemplo, ou algum agente patológico, ou aquele indivíduo possa, né, ou fisiológico, desenvolver uma insanidade. Tanto que ele entende, nesse caso aí, César de Lombroso, embora seja o pai da criminologia, né, eu acredito que ele pecou em alguns aspectos aqui, até acho que pelo tempo, né, pela sociedade da época, talvez seria o top, mas hoje nós sabemos que não tem nada a ver com isso. A epilepsia, por exemplo, aquela pessoa que tem um problema de epilepsia pode sim ser um delinquente. E isso tanto é que ele traduz a epilepsia, né, do inglês de moral insanity ou insana, ou moral insana. Então veja, é um problema fisiológico, tá? Que um transtorno, é uma síndrome que pode decorrer de um trauma, a epilepsia, e de repente, por ter uma crise epilética, o indivíduo pode ser catalogado, né, vamos dizer assim, ou classificado como delinquente. Então, tem muito aquém ainda, né? Muito aquém essa teoria de Lombroso. Também ele classificou os criminosos da seguinte forma: como criminoso nato, aquele que nasceu para delinquir, então aquele cara ele é um criminoso nato, nasceu delinquente. O falso delinquente ou pseudo delinquente, o falso delinquente, não é verdadeiramente delinquente, é um delinquente ocasional, ou seja, é aquela máxima popular: ocasião faz ladrão. Naquele momento ele pode se tornar um delinquente, ou um fator externo, né, exógeno, pode ser um fator predominante para que ele se torne delinquente. Ele também traduz isso como, tá, classifica na verdade, né? O criminalóide é a existência de um meio delinquente, meio louco, é aquele estado fronteiriço. Eu dei como exemplo aqui distúrbio de borderline, eu podia ter a bipolaridade, tem vários distúrbios aí em que tem um momento a pessoa está bem, outro momento a pessoa está ruim, um momento a pessoa está alegre, outro momento ela está triste. Então naquele mesmo minuto ela está contente, dando risada, depois ela começa a chorar, começa a ficar depressiva. Então seria isso as características para, né, César de Lombroso, ou o estudo de Lombroso nessa teoria aí, seria essas características para identificar o criminalóide, aquele que é um falso delinquente, está no meio fronteiriço, né? Aquele que pode ou também ser identificado, como eu falei, como falso delinquente, que naquela ocasião, naquele momento, ele possa sim se tornar um delinquente. E característica essencial é um padrão de comportamento marcado pela impulsividade. É isso que ele traz, que a característica essencial do criminoso nato, do falso delinquente, do criminaloide, seria um padrão de comportamento marcado pela impulsividade. Todos são impulsivos, agem pelo momento, agem de ímpeto. E instabilidades afetivas. Eu falei, tá bem hoje, de repente passou, tá ruim, tá alegre,
tá triste, tá conversando de mim com a esposa, de repente começa a brigar com a esposa, aquele medo de abandono, crise de raiva, que seria aqueles surtos. Então, se alguém surtasse, isso não é normal do ser humano surtar. Todos nós temos um termômetro que, ultrapassando determinada temperatura, vamos dizer assim, um determinado grau, ele faz explodir. Entendeu? Então tem aquele limite, todos nós temos esse limite que, ó, até aqui eu consigo ir, de repente eu começo a ter, ou demonstrar, na verdade, características agressivas, porque já estou ultrapassando aquele limite que eu tinha até então, aquele limite de sanidade, mas é normal de qualquer pessoa. Todo mundo estoura, todo mundo explode, todo mundo briga, surda de vez em quando. Isso é normal, seria a nossa válvula de escape realmente, para que nós não possamos ter um AVC, um infarto. Acontece. E isso é algo normal do ser humano, só que para Lombroso, Cesare Lombroso, na verdade, era algo que poderia identificar uma delinquência. Alguns aspectos aqui a gente consegue até utilizar na criminologia como um transtorno que pode levar a uma delinquência, a questão da sociopatia, né? Ou o famoso psicopata, mas sociopatia, que é um transtorno antissocial. Então a sociopatia, aquele indivíduo ele pode vir sim a delinquir. Então nesse caso aí, alguns transtornos podem sim estar diretamente ligados à delinquência, mas não é todos, não são todos, não é toda a situação. Não é porque o indivíduo tem esquizofrenia que ele vai se tornar um delinquente. Não, ele vai ser tratado, ele vai ser curado, tá? Curado assim, no modo de ter uma vida tranquila. Então, não é por isso que ele vai ser um delinquente. Ah, pode ser depressivo, pode ter um transtorno de borderline, ele pode surtar, mas não o faz um delinquente. Não faz, porque tudo isso tem um tratamento. Há dispositivos que possam coibir isso daí. Entendeu? Então, é assim, tirando a sociopatia, os outros transtornos que exigem até uma interação medicamentosa podem sim ser controlados. Então, necessariamente o indivíduo não vai delinquir, às vezes até mesmo sem o controle, ele não se torna um delinquente. Tá? Então, é onde pecou essa teoria. Eu trago as críticas aqui, tudo que isso eu falei para vocês, tá? Eu coloquei aqui justamente para vocês terem algo marcado para vocês, guardado com vocês. Então, críticas à teoria do Lombroso. Um tipo morfológico, a forma do indivíduo, por si só, não é suficiente para identificar o condicionamento criminoso. Então, o rosto, a morfologia do indivíduo, os padrões do indivíduo, se ele é alto, se ele é magro, se ele é gordo, se ele é cabeçudo, se ele tem a cabeça pequena, isso daí nunca vai ser, na verdade, ou não vai condicionar a identificação de um delinquente. A identificação de um delinquente jamais vai estar condicionada a um aspecto físico, por exemplo. Olha o exemplo. Se nós analisarmos morfologicamente o Bruno, que é o ex-goleiro do Flamengo, é uma pessoa que tem um rosto até simétrico, tá? Orelhas pequenas, tem a sobrancelha um pouquinho larga, mas nem tanto. Na verdade, é uma pessoa normal, mas é um criminoso. Olha que interessante. Já pensou se eu fosse, na verdade, se os órgãos policiais fossem prender qualquer um que tenha uma morfologia diferente? Não tem, quer dizer, não é isso, e aqui está a prova, não é isso que vai fazer com que o indivíduo seja um delinquente. Leonardo Pareja, isso aqui é um pouquinho mais antigo, tá? Leonardo Pareja também tem uma morfologia, uma simetria, sobrancelha, pode ver que é uma sobrancelha curta, não tem o maxilar proeminente, nada, é uma pessoa normal como outra qualquer aí. Não que quem tem o maxilar proeminente não seja normal, não é isso que eu quero dizer, mas que se fosse visto sob a ótica de Lombroso, poderia ser um delinquente. É uma pessoa assim, né, que não tem nenhuma das características que Lombroso apresentou, mas era assim, foi um sequestrador. E vou além, uma inteligência
formal, aquele indivíduo que estuda, que busca conhecimento, enorme. Ela era muito inteligente, sem falar da inteligência emocional do indivíduo. Aquela inteligência emocional que ele utiliza para interagir com as pessoas. A inteligência formal ele também tinha a sua, na verdade, o seu coeficiente de inteligência ou quociente de inteligência era superior à média. Quer dizer, era uma pessoa inteligente, porém delinquente. E aí temos um grande cientista, se não a maior mente da atualidade, Stephen Hawking, astrônomo falecido há pouco tempo. E veja, não tem nenhuma parte simétrica, né? Porque ele tem uma função de ter uma doença degenerativa, né? E com isso ele ficou dessa forma. Falava, se comunicava de uma forma digital. O computador falava por ele. Não era um delinquente. Se Lombroso estivesse aqui presente hoje, ele ia falar: nossa, Stephen Hawking é um delinquente. Ele tem que ser extirpado da sociedade, tem que ser tirado da sociedade. Não, está aqui. Ele está aqui, ó. Um dos maiores mentes do mundo. Então, aí fica a minha crítica, na verdade, a que eu coloquei e o meu posicionamento sobre Lombroso. Porém, devo estudar. Eu devo estudar ele, porque ali foi o início, o start do estudo da criminologia. Tá? Então, é necessário estudar e justamente estudando ele você vai contrapor as ideias dele em relação à atualidade que nós vivemos. Críticas, continuando, o meio ambiente também não é um fator secundário à criminalidade, não é um fator secundário, isso é importante dizer. O meio ambiente ele vai favorecer em alguns aspectos, porém ele não é determinante, para que o indivíduo possa se delinquir. Veja, duas situações eu vou colocar aqui. Se analisar a foto assim, de uma forma até empírica, só na observação, vamos dizer assim, são duas situações em que as pessoas estão numa questão de vulnerabilidade. Uma criança vulnerável, principalmente, trabalhando de uma forma honesta, vendendo seus doces em semáforos, ganhando dinheirinho, tranquilo. E por outro lado, aqueles que se deixaram levar pelo tráfico. Ou seja, o que eu quis apontar aqui? Ambos convivem, se analisarmos, no mesmo ambiente, uma comunidade, uma favela. Porém, condutas completamente distintas. Isso que é interessante. Tá? Então, quer dizer, o ambiente favorece? Pode até favorecer, mas ele não é determinante para o indivíduo delinquir. Aqui eu tenho Eike Batista, foi um dos homens mais ricos, os milionários do Brasil. E aqui, Alexandre Nardoni e Isabella. Tá, Nardoni. Ambos com uma conduta totalmente diferenciada dos outros dois ali. Tá? Aqui é uma realidade, aqui uma outra realidade. Aqui um padrão de vida média para superior, porém criminoso, no caso o Eike Batista, criminoso, foi preso. E os dois aqui, não preciso nem mencionar para vocês o crime que eles cometeram e a crueldade do crime. Então, quer dizer, são meios diferentes. Aqui, ó, o menininho que é vulnerável, vive numa sociedade bem menos abastada, uma questão de pobreza total, trabalhando, e aqui ele não precisava praticar os crimes de desvio de dinheiro, nada, e aqui os dois também que tinham um padrão de vida razoável, mataram a filha e a enteada, no caso dela, né? Falei Isabela foi a menininha, é Ana Paula Jatobá, perdão, tá, eu errei. Então é Alexandre Nardoni e a Ana Paula Jatobá,
que mataram a filha do Alexandre e Isabella Nardoni, e enteada da Ana Paula Jatobá. Então, quer dizer, padrões diferentes de vida, porém condutas criminosas também diferentes, ou condutas humanas diferentes. Não são nem condutas criminosas, são condutas humanas completamente divergentes. Também trago para vocês duas teorias. Uma teoria que é a teoria antropossocial, onde o meio social influencia, também é aplicável. Por isso que eu falei que eu não posso generalizar, eu não posso impor uma teoria, tem que analisar as duas, onde o meio social influencia o criminoso antropologicamente nato. O que quer dizer isso? O meio social influencia o criminoso antropologicamente inato, ou seja, aquele criminoso que não importa seja rico, seja pobre, ele vai cometer o crime. Então, ele tem aquela peculiaridade, ele tem aquela predisposição ao crime. Então, o meio social vai influenciar sim. Aquele, inclusive eu comentei aqui, eu coloquei aqui, aquele predisposto a cometer crimes, isso considerando a possibilidade de haver predisposição. Aí eu estou falando sobre um fator endógeno, interno, ele já nasceu com aquela predisposição para o cometimento do crime. Então, quer dizer, se ele já tem aquele fator endógeno preponderante que vai induzi-lo ao cometimento do crime, ou vai levá-lo ao cometimento do crime, se ele já tem isso, então significa dizer que o ambiente, sim, o fator exógeno, ele vai colaborar, sim, o meio social, ele vai colaborar, sim, com a sua delinquência. No caso aqui teria os dois, os fatores endógenos, internos, os fatores exógenos, externos, juntos trabalhando. E também eu tenho as teorias socialistas, que sustentam que as causas que levam o indivíduo a delinquir são as fobias, medos, por exemplo, temor de pobreza, prática de crimes contra o patrimônio, furto famélico, etc. Aí eu posso utilizar, por exemplo, aqui o temor à pobreza e tentar justificar, tá? Estou falando porque eu estou tentando justificar, porque eu não fiz um trabalho ainda em relação ao um estudo criminológico do Ike Batista, mas se você ver aqui, ó, ele tem, na verdade, ele é muito bem de vida e talvez, ó, talvez, não estou dizendo que seja, talvez, tá? Utilizando-se da teoria socialista, nesse caso ele tem medo de ficar pobre, o temor à pobreza, e com isso ele começou a fazer ou trabalhar com lavagem de dinheiro justamente para aumentar o seu patrimônio. Isso é uma hipótese, relembrando que eu não fiz um estudo criminológico do fato, tá? Então, ponto aqui. Ou prática de crime contra o patrimônio, furtos, aí eu coloquei aqui furto famélico. Veja, o indivíduo ele não tem predisposição ao crime, não tem predisposição para delinquir. Porém, ele vive numa sociedade em que a sociedade que ele vive, ou o meio que ele vive, ou aquele meio menos abastado, mais vulnerável, onde na verdade ele vive a marginalidade, ou a marginalidade que eu digo é as margens da sociedade, tá? Não é um marginal na forma pejorativa de tratar o bandido como marginal, não, as margens da sociedade. Então ele vive aquela margem social e vê o filho passando por uma necessidade, alguém da família, alguém próximo passando aquela necessidade, e com isso ele pratica furtos. Aí eu dei exemplo do furto famélico, furtou para poder trazer o alimento para casa, etc e tal. Então são situações em que aí a teoria socialista ela explica tal situação pode trazer tal conduta, tá? Então seria isso daí. Aqui eu terminei por enquanto, vou mudar o slide para vocês aqui, vou deixar para vocês o meu e-mail, vou fazer uma pausazinha rapidinha aqui só para troca de slide, tá?
Vamos continuar agora com o segundo slide. Vamos lá. Fatores condicionantes e desencadeantes da criminalidade. Então aqui são os fatores que condicionam e podem desencadear a delinquência ou desencadear a criminalidade. Eu vou tratar aqui a relação de agressividade do homem primeiro. Eu vou entender o que é ser agressivo, o que é agressividade, o que vem a ser. Então vai lá. Agressividade do homem. A agressão é um comportamento adaptativo, intenso, não implica em raciocínio. Quando o indivíduo surta, naquele momento que houve um surto, por exemplo, ele está sendo violento? Ele está sendo violento. Sim, eu não vou dizer que ele não está sendo violento ou está agindo com violência, mas ele está sendo agressivo, porque algo o levou àquele comportamento. Por isso que está lá, comportamento adaptativo. Tirou o indivíduo do sério e naquele momento ele se tornou agressivo. Por que eu falo que ele não é violento? Embora esteja agindo com a violência. Por quê? Durante 99,9% do tempo, é aquela pessoa tranquila, ponderada, tá? Zen, que leva a vida numa boa, não briga com ninguém. Então ele não é violento, mas como todo mundo tem o seu limite, chegou o limite e se tornou agressivo. Então a agressão sim é um comportamento adaptativo, intenso e não implica em raciocínio. O indivíduo não vai raciocinar. Em contrapartida à violência, a violência é um comportamento destrutivo em situações que outras alternativas comportamentais poderiam ocorrer. Poderia agir de uma forma, porém agiu de outra. Poderia agir de uma forma, porém agiu de outra. Isso aqui é uma característica própria do sociopata, do criminoso contumaz, que ele tem a opção de não agir daquela forma, mas ele age porque ele é uma pessoa violenta. Então aí sim, eu consigo enxergar a diferença entre um indivíduo violento e um indivíduo agressivo. Lembrando que a agressão ela é adaptativa ao momento. Aquele indivíduo, por determinada situação ou determinado fato ocorrido, se tornou agressivo. E a violência não, ele faz sim, o raciocínio está lá dentro. Ele faz porque ele é ruim, ele faz porque ele é violento, ele faz porque ele sente necessidade de ser violento. Ou para impor uma situação dele próprio, constranger alguém, ou submeter alguém, é isso daí, tá? Então, é bem nesse sentido. Dentre, os fatores condicionantes e desencadeantes, vou trazer aqui o que, na verdade, eu vou passar bem rapidamente, tá? Para a gente não perder muito tempo com isso, mas vou passar bem rapidamente o que a criminologia entende, como a criminologia conceituou esses fatores, tá? Agressividade predatória. Para a criminologia, está diretamente ligado à violência. Então, aquele instinto predador. O comportamento do agressor é destrutivo. Quem tem agressividade predatória? Aquele indivíduo que eu acabei de falar para vocês, que ele não é agressivo porque ele surtou. Sim, ele é agressivo por sua própria natureza. Então, se ele tem uma agressividade por sua própria natureza, ele é violento. Então, nesse caso, temos aqui uma agressividade predatória. Tá? É isso que a criminologia traz. Então, aquele indivíduo que tem aquela natureza destrutiva, aquele indivíduo que ele é um criminoso contumaz, que ele é uma pessoa muito violenta, que ela violenta mesmo, explícita, ele tem, sim, para a criminologia, uma agressividade predatória. Agora vem eu vou pontuar aqui agora, aquelas agressividades que acontecem quando o indivíduo não é violento, mas ele se torna agressivo. Então, a primeira, que é predatória, está diretamente ligada à violência do próprio, ou à natureza violenta do indivíduo, vamos dizer assim, tá? Ou à natureza própria do indivíduo. A agressividade antipredatória ela está diretamente ligada àquelas questões que eu acabei de tratar com vocês, sobre o temperamento daquele momento. E o que vai levar o indivíduo a se tornar agressivo? Vamos lá.
A agressividade antipredatória é determinada pela presença de um predador. No caso lá, o violento, que tem agressividade predatória, coloca a vítima encurralada, no caso aí. Então, devido à presença do predador, o comportamento assumido por qualquer espécie vai ser antipredatório. Vai se defender. Pode não se defender? Pode, tá? Dependendo da situação, não consegue se defender. Mas, se tiver uma chance de defesa, sim, vai conseguir. Então, essa agressividade antipredatória, veja, houve uma mudança do ambiente. O ambiente mudou. Um predador, viu uma pessoa violenta, te colocou, te encurralou, te deixou numa situação de submissão, porém, está se tornando insuportável, o indivíduo não consegue mais lidar com isso e se torna agressivo. Então, é a agressividade antipredatória. No caso aqui, ó, eu passei isso para vocês já, é aquela policial militar que estava na escola buscando o filho e o agressor, na verdade, aquele violento, né? O agressor, no caso, aquele que detém agressividade predatória, que é o predador, foi para roubar munido de uma arma e, devido a isso, a policial, no caso a mãe policial aqui, ela teve uma postura antipredatória. Ela, sim, ela atirou contra o delinquente, que veio em data futura, no momento futuro veio ao óbito, morreu. Porém, se ele não estivesse ali, em momento algum, ela seria agressiva, de forma alguma. Aquilo despertou o sentido de proteção. Então aí seria uma agressividade antipredatória. Agiu em legítima defesa, artigo 25 do Código Penal. Tá? Entende-se por legítima defesa quem, eu já trabalhei isso com vocês, usando moderadamente os meios necessários, repele a injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro, contra si ou contra outro. Tá? Então, é isso aqui. Então, agiu em legítima defesa, então, necessariamente, a agressividade antipredatória seria uma coisa, estado de defesa, seria uma legítima defesa, um estado de necessidade, que aí você se torna agressivo pela situação, tá? Então seria essas situações aí. Agressividade territorial, defesa contra um intruso, por exemplo, a defesa do patrimônio. Tá? Quando você defende o patrimônio, quando você põe alguém para fora da sua casa, você não é uma pessoa violenta. O indivíduo, na verdade, não é aquela pessoa violenta, aquela pessoa até pacata. Porém, quando ela teve invadido essa territorialidade dela, aquela esfera de domínio dela foi submetida ou foi subjugada, vamos dizer assim, ali sim ela começa a se tornar agressiva, pondo para fora, expulsando, mandando sair. Tá? Veja, não é violência. Está mandando sair, está se tornando, saia da minha casa, não, vai para fora, vá para fora. Então seriam essas situações, tá? Não seria a agressividade, a violência, né, perdão, propriamente dita, porém teriam tons agressivos no intuito de pôr para fora o indivíduo, mais justo, mas de fato, na verdade, né, para repelir aquela violência, aquela invasão territorial. Agressividade e domínio provocada pelo desafio, a posição em um grupo social ou se deseja possuir um objeto. Tá? Então, posição social, um grupo social, um chefe de gangue, por exemplo, política, quer um cargo eletivo, então começa a dominar e a impor o seu domínio. Então, isso aí seria a agressividade de domínio, tá? Provocada pelo desafio a uma posição, um grupo social. Eu sou o chefe da minha casa, eu sou o chefe da minha gangue, alguém está me desafiando, alguém deseja me possuir um objeto. O que é o objeto? Nesse caso aqui, seria alguém quer me tirar e possuir o meu direito de mandar, seria um objeto de mandar, de coordenar, de identificar e de apontar, um exemplo assim, tá? É o caso aqui das gangues, né, das facções criminosas, que ali estão sempre se agredindo, Comando Vermelho em relação ao PCC ou sucessivamente algumas outras situações voltadas às facções. Agressividade maternal, provocada pela presença de alguém que ameace a prole, artigo 120, parágrafo 1, tá? Que quando o indivíduo, e aqui eu estou trazendo para vocês também o Código Penal,
A mãe protege o filho, o pai protege o filho, embora seja maternal, mas aqui protege porque ela, sob domínio de violenta emoção, no caso aqui, o parágrafo 1º, ela protegeu o filho, justamente porque o filho foi agredido ou não, depende da situação, fisicamente ou não, na verdade, mas houve uma agressão para o filho. Então, nesse caso aí, migrando da criminologia para o direito penal, o legislador entendeu, nesse caso, como existe uma agressividade maternal, aquele momento em que a mãe vai proteger a prole e proteger os filhos, né? Então é viável que tenha uma diminuição dessa pena. Não que ele seja isento de pena, de forma alguma, mas que exista uma diminuição da pena. E aí o parágrafo 1º ele vem nos elucidando a respeito disso. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, isso é importante, eu já falei para vocês, a injusta provocação, então tem que ser imediato, a imediatidade tem que existir. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Ou seja, o legislador pegou o estudo criminológico e entendeu que a agressividade materna é própria do ser humano, porque o ser humano é um animal racional, mas é um animal, zoologicamente falando, é um animal. Então, como existe essa agressividade justamente em defesa dos próprios filhos, nada como deixar na lei essa possibilidade de redução, não isenção, mas de reduzir a pena com a finalidade de, ó, você vai pagar pelo que você fez, mas tudo bem, está justificado ou está explicado o motivo, não é nem justificado, que quando justifica ou isento, mas a explicação ela não isenta. Então está explicado porque você agiu dessa forma. Explica-se por que a sua conduta foi essa. Porém, não justifica-se a ausência de pena, e sim que a sua pena seja diminuída. É bem nesse sentido. A agressividade de desmame provocada pela independência da prole, agride ainda que suavemente. O que seria isso? Lembra que eu falei para vocês que a violência ela é destrutiva. A agressividade não, a agressão não. No caso aqui, vou dar um exemplo assim fácil de visualizar. O filho tá assim, tá aqui, ó, tá dessa forma, perdão. A agressividade de desmame. O filho, por exemplo, tem a sua dependência, entra na adolescência, quer sair, quer passear, quer namorar, quer noivar, quer constituir uma família. Então, mesmo que seja uma forma natural, ou que a sociedade entenda isso como necessário, vamos dizer assim, existe uma agressão, claro, bem tênue, mas existe, tá? Vamos falar as manhinhas, não vai, tá tarde, hoje você não vai sair, não quero que você saia, voltada à proteção, mas também com aquele medo da independência do próprio filho. O conceito criminológico aqui, isso é normal vocês encontrarem nos livros de criminologia, traz a forma zoológica do entendimento. Por isso que está lá, independência da prole. Poderia colocar aqui, independência dos filhos, tá? Mas isso eu estou humanizando. Como o estudo criminológico ele é voltado, sim, à forma zoológica, então, por isso que está constando a independência da prole. E vocês vão ver que em alguns outros momentos vai estar aí, dá uma conotação de que está falando de animal. E está falando de animal, porque nós somos animais racionais. Somos seres humanos, espécie Homo sapiens, porém animais, numa cadeia zoológica. Então é normal trazer os livros, na verdade, trazerem esse tipo de nossa senhora, vai ficar feio esse vídeo, de contextualização. Agora saiu. Contextualização. Então vamos lá. A agressividade disciplinar dos pais, no sentido de corrigir os filhos, isso é normal, chamar a atenção do filho. O fato de chamar a atenção, para a criminologia, seria uma agressão. Você está agredindo, né? Porque você está aumentando o tom de voz, você está sendo ríspido com o filho, você está colocando ele de castigo. Não estou nem falando em palmadinhas, nada, não é isso. Tá? Você está sendo ríspido com ele. Não era para ser daquela forma, você está sendo daquela forma. Então, quer dizer, em toda essa
forma de entendimento. Então, é violento? Não é violento, mas existe uma agressividade? Existe. Quando você levanta o tom de voz, você está sendo agressivo. Tá? Agressividade sexual, de novo, tá? Não levem a mal, não estou falando de forma pejorativa, tá? Como fêmeas aqui, porque a criminologia, de novo, entende que somos animais e pertencemos a uma cadeia zoológica e por isso, como todos os animais, independente de Homo sapiens, agem dessa forma, então a criminologia traz uma forma bem genérica, tá bom? Então, agressividade sexual provocada entre fêmeas com o objetivo de acasalar ou estabelecer uma união prolongada, disputa entre as mulheres, tá? No sentido de concorrência. Isso aqui é normal, eu vou falar dos homens também, mas é normal aquela concorrência, aquela provocação entre mulheres. Como que eu vou visualizar isso aqui? Ao observar a outra mulher, a forma como ela está vestida, ou como deixou de estar vestida. Então isso é uma mulher observando a outra, e essa crítica até que é normal ter, aquele vestido não combinou, ou aquele sapato não combinou. Então, é uma agressividade? É. Mas assim, chega a ser uma violência? Não. Mas seria aquela disputa. A disputa. Então, a isso a criminologia traz como agressividade sexual. Tá? Aí eu trouxe a Meryl Streep, do filme Diabo Veste Prada. Tá? E aí você vê a disputa, o jeito dela, porque ela é uma pessoa muito... no filme, né? Uma personagem, aquela pessoa que está sempre disputando algo, sempre buscando algo. Então, nesse sentido, aquele olhar assim que, tipo, não adianta você me olhar desse jeito, porque quem manda aqui sou eu que vou conseguir. Era bem isso. Então, eu trouxe isso daí de Diabo Veste Prada, tá? Só para vocês terem a noção do que eu estou falando. Agressividade ligada ao sexo, provocada pelos mesmos estilos que geram comportamento sexual também, tá? Então, quer dizer, tenho dois tipos de agressividade, a sexual e a agressividade ligada ao sexo também, pelo mesmo comportamento de disputa. Isso, homem ou mulher, não importa. Aí vem, de novo, a agressividade entre machos, também, de novo, a palavra machos, por quê? De novo, pertencemos a uma cadeia zoológica, eu não vou falar mais isso, prometo, mas eu tenho que bater nisso daí, porque senão vão entender que eu estou menosprezando, não estou menosprezando, estou trazendo a forma técnica e científica que é tratado. Agressividade entre machos, provocada pela presença de um competidor macho da mesma espécie. Se na mulher eu tenho agressividade sexual, que é aquela disputa, aqui a agressividade entre os machos seria isso daí também, o macho alfa, tá? Que é muito identificado na alcateia de lobos, na matilha dos cachorros, aquele cachorro que vai sempre coordenar, que vai ser sempre o chefe ali, que vai ser, na verdade, o que vai criar, né? Na verdade, criar, ao acasalar, na verdade, fugiu a palavra, vai acasalar com a fêmea da espécie ali. Então, essa agressividade aí. Agressividade gerada pelo medo, provocada pelo confinamento, acuamento, impossibilidade de escapar do perigo. Então, sabe aquele ditado, quando o gato está acuado ele bate? É bem isso daí. Então, aquela pessoa que está acuada, que está confinada, que não tem para onde ir, qual que é a saída dela? Agredir. Então, nesse caso aqui, é entendido pela criminologia como agressividade gerada pelo medo, tá? A Covid-19, quarentena, deixei bem aqui. Do porquê? Nós não estamos vivendo uma quarentena, não estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo hoje. Vocês concordam que a agressividade aumentou de um indivíduo para outro? A intolerância aumentou? A paciência diminuiu? Sim, por quê? Todos nós estamos acuados, estamos com medo. O indivíduo que está sem máscara, ele passa a ser objeto de agressões. Um exemplo,
Aquele que não concorda com determinada situação vai ser objeto de agressão. Aquele que quer. Então, nós estamos acuados. Até a nossa própria interação na mídia social está agressiva, porque nós estamos em casa acuados, não podemos sair. Quando saímos, saímos com medo, um exemplo. E com isso, eu passo, ou passamos, né, na verdade, a ter comportamentos agressivos. Eu mandei um WhatsApp para alguém, a pessoa interpreta errado o WhatsApp e já começa a brigar, e já começa a discutir, já começa a se agredir, justamente por isso, porque a agressividade gerada pelo medo, tá? Agressividade irritável, provocada pela presença de qualquer organismo ou objeto que seja atacável e que produza irritação. O que seria isso? Olha aqui, ó. Agressividade irritável. Eu tenho toque, um exemplo. Aí eu vejo um quadro meio torto, aquele quadro um pouco torto está me irritando, está me deixando nervoso, aquele quadro meio torto. É um exemplo fácil de visualizar. Então, aquele quadro está torto, ou aquele livro está de ponta cabeça. Nossa, o fato daquele livro estar de ponta cabeça está me deixando nervoso, eu sou neurótico por isso. Eu sou perfeccionista, se eu tenho que mudar, eu tenho que pisar na linha, se eu pisar fora da linha. Então são toques, são situações em que naquele momento aquilo está causando irritação. Então é entendido pela criminologia como agressividade irritável. Agressividade instrumental, provocada por qualquer mudança do meio ambiente, e aí tem inúmeras situações que possa exemplificar, lusco-fusco, que seria o momento de transição entre o dia e a noite, ou seja, o pôr do sol. Tem pessoas que se sentem depressivas com uma imagem dessa, por exemplo. Então ali, essa interação com o meio ambiente, essa mudança de ambiente, vamos dizer assim, do meio ambiente. Tenho medo de chuva, a noite me faz mal. Então isso é conhecido como agressividade instrumental. Tá? E eu coloquei o lusco-fusco aqui porque muitos não conhecem, mas seria o pôr do sol, aquele ambiente de penumbra. Bom, agora vamos adentrar no estudo criminológico das doenças. Eu trouxe aqui psicopatia ou sociopatia. Nós ouvimos muito psicopatia ou sociopatia. Porém, o nome certo é transtorno antissocial. Transtorno antissocial. Eu coloquei psicopatia aqui só para não fugir ao contexto, mas é o transtorno antissocial ou sociopatia. Estudos recentes apontam que 4% da população, sendo 3% homens e 1% mulheres, são psicopatas. Existe mulher psicopata? Existe. Menos? Existe. Então, 4% da população, 3% são homens e 1% é mulher. Então, ou seja, a cada 100 pessoas, 4 possuem anomalia. Ou seja, a cada 25 pessoas, uma é psicopata. Quando eu começo a delimitar, vai ficando assustador. Então, de uma classe de 25 pessoas, há a probabilidade que uma delas seja um psicopata. Isso é estatística. Mas para vocês verem que não é algo tão raro. Não existe uma raridade aí. Tá? Então, cada 4 pessoas, uma é psicopata. Tá? Isso se eu pegar 25 pessoas. Na infância, alguns indivíduos podem apresentar características suspeitas, contudo, isso que é importante, somente após a maturidade, mais ou menos 18 anos, o quadro pode ser fechado e classificado no Código Internacional de Doenças, no CID-10. Tá? Por quê? Pode ter traços de sociopatia, porém não ser um sociopata. Criança pode ser psicopata? Pode. Porém, só consegue se fechar o diagnóstico após a maturidade, porque pode haver outros transtornos que devem ser estudados. Isso que é importante saber. Então, às vezes não é psicopatia, porém traz traços de psicopatia. Não é sociopatia, não é o transtorno antissocial, porém traz traços do transtorno antissocial. Então é isso que eu tenho que relevar e tenho que evidenciar, certo? Então seria mais ou menos isso daí.
E criança pode ser? Pode. Uma criança de 5 anos, ela vai pegar um monte de faca, vai pegar, vai matar o pai, vai matar a mãe, vai matar um amiguinho? Não. Mas eu começo a observar nela traços que possam indicar, por exemplo, a psicopatia ou a sociopatia. Por exemplo, começa a maltratar os animaizinhos de estimação, começa a brigar com os amiguinhos, a beliscar, a machucar de uma forma até que irracional um amiguinho. São traços. Vai ser psicopata? Não necessariamente não. Pode ser? Pode. Tá? Nenhuma criança de 5 anos vai pegar a faca e vai estripar o pai ou a mãe, não é isso. Mas pode ter alguns traços que possam vir assim a ser demonstrados, claro, no futuro, através da maturidade, como uma psicopata ou sociopata. Características: ausência de empatia, ela jamais vai se colocar no lugar da outra pessoa. O psicopata não se coloca no lugar da outra pessoa. Ele é totalmente empata. Não, ele não tem aquela empatia de se ver no lugar da pessoa. Inteligência acima do normal, vou deixar uma ressalva aqui, tá? Vou deixar uma ressalva aqui. Coloquei, mas depois nós vamos discutir isso aí. A inteligência acima do normal não é um requisito para a psicopatia. Não é. A inteligência acima do normal que eu estou me referindo aqui seria a inteligência emocional. A inteligência formal, que é quando o indivíduo estuda, quando ele faz uma faculdade, quando ele faz um curso. Essa inteligência formal ele não tem, tá? A inteligência emocional, que é aquela que ele vai interagir com as pessoas, sim. E é isso, por isso que eu coloquei inteligência acima do normal. Faltou colocar aqui, eu vou corrigir esse slide, a questão de inteligência emocional, mas seria isso, tá? Para vocês entenderem. A inteligência formal, sim, ele não tem. A inteligência emocional, sim, ele tem. A inteligência formal, falei, ficou confuso. A inteligência formal, ele não tem. Ele pode ser inteligente? Pode ser inteligente. Ele pode não ter inteligência formal? Pode não ter inteligência formal. Porém, a inteligência emocional ele vai ter. Tá? Então, deixar bem claro isso daí. Impulsividade, vai agir por impulso. Tá? Ele não vai pensar, vai agir por impulso. Por como ele não tem empatia, pouco importa. Se vai doer em A, em B, ele vai agir por impulso. Ele não vai pensar. Se ele não tem empatia, também não vai ter culpa, tampouco compaixão, que está ligado diretamente às questões de empatia. Ausência de medo e capacidade de aprender com punição ou experiências, por mais que ele seja punido, ele não vai aprender com isso. O psicopata ele vai ser sempre psicopata, e essa é a diferença dos transtornos, tá? Na verdade, e essa é a diferença das patologias, que o transtorno de antissocial é um transtorno de personalidade, e quer dizer, ele não vai se recuperar, vai ter que estar sempre vai ter que estar sendo acompanhado. Pode cometer o crime de novo? Pode não cometer o crime de novo. Pode não cometer, mas não quer dizer que ele está curado. Então ele não aprende com as punições, ele não aprende. Ele pode não cometer até porque ele mudou o jeito de trabalhar, vamos dizer assim, né? Se eu posso chamar dessa forma. Ele mudou o modus operandi dele, ele alterou. Então quer dizer, ele pode não matar novamente, mas ele não deixou de ser psicopata. Ele não significa que ele aprendeu com aquilo. Egoísmo, também só pensa em satisfazer a si próprio. Problemas de autoestima, nem sempre, mas alguns têm aquele problema de autoestima, tá? Que ele é depressivo, tá? E seriam mais ou menos tá? Seriam alguns, não são todos, traços, tá? Do transtorno antissocial ou da psicopatia. Eu vou fazer um testezinho aqui, não vou fazer, mas eu mando para vocês. Transtorno de controle dos impulsos, cleptomania, isso aqui é muito difundido, vamos dizer dessa forma. Caracterizada por uma dificuldade recorrente em resistir a impulsos de furtar objetos desnecessários para o uso pessoal e de valor monetário muitas vezes insignificante. Então o cleptomaníaco ele vai furtar e tem compulsividade para o furto. Porém, muitos dos objetos que são objetos de furto são objetos de valor insignificante
não tem aquele valor mercantil alto, tá? Da análise criminológica traz que o autor não subtrai, furta para agregar seu patrimônio. Ele jamais vai furtar para aumentar o seu patrimônio, para agregar o seu patrimônio. Isso não. Ele vai furtar simplesmente porque ele tem aquela compulsividade, aquele, vamos dizer assim, aquele comichão por furto para agregar ao seu patrimônio. Ele não é para isso e tem plena consciência do fato. Entretanto, os impulsos obsessivos, por isso que a compulsividade, sobrepõe a razão. Tá? Nesse caso aqui eu coloquei o rabino Henk Sobel, que ele foi, né, diagnosticado com cleptomania, também possui cleptomania, foi detido em 2007 na cidade de Palm Beach, nos Estados Unidos, acusado de furtar gravatas de uma loja de rede Louis Vuitton. A polícia encontrou as peças no seu carro e, após passar uma noite sob custódia, pagou fiança e foi liberado. Após algum tempo, em entrevista, o rabino pediu desculpas e revelou fazer uso de medicamentos psiquiátricos por conta própria. Tá? Então, quer dizer, ele furtou gravatas. É claro, Louis Vuitton é cara, tá? Então já fugiu aquele padrãozão de não é para agregar patrimônio, mas, né, se ele comprovou depois que toma medicamento psiquiátrico por conta disso, não sou eu que vou desmerecer. Mas Louis Vuitton é carinho, tá? Transtorno afetivo bipolar, doença de tamanha complexidade que envolve aspectos biológicos, patológicos, biológicos, a própria fisiologia humana, psicológicos e sociais do meio que vive, caracterizada por variedades de sintomas, cujas disfunções fisiológicas levam às alterações comportamentais, dentre elas distúrbios de psicomotricidade, tá? Perde a atividade psicomotora, perde tem a mão trêmula, vamos dizer assim, de distúrbios de psicomotricidade, tem uma precária visão do espaço temporal, tá? Tromba com as coisas, vamos dizer assim, coordenação deficiente, distorções de imagem corporal, então consegue enxergar a pessoa disforme, tá? Ou seja, não tem coordenação motora, no caso da psicomotricidade, tá? Não está escrevendo, não consegue escrever, sai fora da linha, não consegue manter aquele padrão. Então isso também é uma das características do transtorno afetivo bipolar. Porque as pessoas falam de bipolaridade, tem dia que tá ruim, tem dia que tá bom, tem dia que tá contente, tem que tá alegre, tem duas personalidades ali dentro. Não é só isso, tá? Também existem essas disfunções fisiológicas, além das disfunções psicológicas, que são essas que eu falei para vocês, que um dia está de bom humor, outro dia está de mau humor, ou no primeiro minuto está de bom humor, no segundo minuto já está de mau humor. Além dessas disfunções psicológicas, também tem as fisiológicas e biológicas, tá? Inclusive as sociais, aquela dificuldade em se socializar. Eu não estou falando de transtorno do espectro autista, de forma alguma, mas é difícil porque as pessoas começam a ter medo daquela pessoa. Por quê? É uma pessoa difícil de lidar, então tem aqueles transtornos sociais também. Fase maníaca do transtorno, caracteriza pela euforia e irritabilidade acumulada com as manifestações de raiva e pânico. Então tem a fase maníaca do transtorno, que é uma fase mais acentuada, euforia e irritabilidade, além das manifestações de raiva e pânico. Tem um estágio mais avançado, que aí já está um estado bem avançado, aqui seria um estado mais ou menos moderado, tá? Um estado mais ou menos moderado, que é a fase maníaca, e a fase do estágio avançado, que aquele pensamento incoerente, perda de associações, delírios idiosincráticos ou próprios da pessoa. Dentro da pessoa começa a pensar em outras situações. Então são essas... É meu gatinho que está miando, pessoal. Tá? Então são coisas que ultrapassam já em muito a normalidade, está com um estágio bem avançado. Estudos sobre o aspecto criminológico da patologia se torna relevante na fase maníaca e avançada, justamente por isso, porque daqui para frente, um indivíduo com bipolaridade, deixa eu pegar para vocês aqui, ó, ó quem está miando aqui, ó, o Baltazar, ó. Vai lá, Baltazar. Nesse estágio, nessa fase maníaca e avançada, por exemplo, aonde pode ocorrer sim o cometimento de alguns delitos, inclusive
desenvolver atividades perigosas, colocando em risco a própria vida. Tá? Então, um estudo sim da criminologia. Vou falar sobre parafilias agora. Isso aqui entra uma grande questão polêmica. Por que eu falo grande questão polêmica? Saiu há pouco tempo um estudo falando que a pedofilia é uma doença. Sob a ótica da criminologia, vou deixar bem claro aqui, repetindo, sob a ótica da criminologia, sim, entende-se como uma parafilia, que é uma perversão sexual e, consequentemente, algo que foge da normalidade. Se foge da normalidade, é uma doença. Porém, é uma parafilia, ou uma das parafilias, combatida pelo ordenamento jurídico. Tá? No caso aqui, eu até trouxe para vocês a disposição legal, tá? Conceituando pedofilia. Embora o estudo criminológico e a literatura médica entenda como um distúrbio sexual, foi o que eu falei para vocês, catalogado no Código Internacional de Doenças CID-10 como F65.4, se está no CID-10, já está demonstrando que é uma doença. Não estou defendendo o pedófilo, mas sim apresentando análise criminológica, caracterizado especificamente pela relação sexual ou manipulação das genitálias de crianças de ambos os sexos. A prática de pedofilia é amplamente combatido, isso eu tenho que enfatizar, amplamente combatido e punível pelo ordenamento jurídico brasileiro. Não é porque é entendido de uma forma criminológica por doença ou de uma forma psiquiátrica como uma doença, pela psiquiatria como uma doença, que vai deixar de ser combatido. Não. Então isso gera muita polêmica. Se alguém levantar essa bandeira que é uma doença, a pessoa não está ao todo errada. Ela está falando sim que é uma doença. Inclusive tem um catálogo. Tá? Existe um Código Internacional de Doenças que descreve a pedofilia. Não está ao todo errada. Porém, o que ela tem que complementar? Que sim, embora seja uma doença, ela é amplamente combatida no ordenamento jurídico brasileiro. Isso não pode deixar de lado. Tá? Aí eu trouxe aqui o artigo 217-A, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Menor de 14 anos, mesmo que seja com consentimento, é estupro de vulnerável. Ah, mas o menino ou a menina, eles consentiram, eles eram namorados e consentiram. Não importa, menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Conjunção carnal com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Reclusão de 8 anos a 15 anos. Então, de novo, não importa se o menino ou a menina consentiram na relação, que hoje o estupro pode ser de ambos, antes era só feminino, hoje pode ser de ambos. Ambos são vítimas de estupros, tanto o homem quanto a mulher. Porém, houve o consentimento, mas não é aceito. Mesmo havendo consentimento, não é aceito. Vai cometer, sim, estupro de vulnerável. Artigo 217-A. Importante entender que o ordenamento jurídico brasileiro não há um tipo penal caracterizado como crime. Se você procurar no código, não vai ter o crime de pedofilia. Esse crime, ele não é previsto no Código Penal. Meu gatinho de novo vai derrubar minha câmera aqui, ó. Vai lá, volta lá. O crime, ele não é previsto no Código Penal. Você não vai achar o crime de pedofilia. Mas, o estupro de vulnerável, por ser menor de 14 anos, ou seja, cuja vítima é uma criança ou um adolescente, tá? Vai ser, sim, amplamente debatido e combatido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Aí o artigo 218 também, em complemento ao artigo 217-A, induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, pena de reclusão de 2 a 5 anos. O que seria isso? Fazer com que duas crianças ou dois adolescentes menores de 14 anos pratiquem sexo simplesmente para ser observado por alguém. Aí também é um crime, só que a pena é um pouquinho menor, de 2 a 5 anos. E o 218-A, praticar na presença de alguém de menor de 14 anos, lá, induzir alguém a praticar, e aqui, 218-A, praticar na presença de um menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar
fazer com que a criança ou adolescente assista, construção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outrem. Então, também é punível. Então, vejam, menor de 14 anos, não importa, vai ter sempre uma punição. Sempre haverá uma punição. Sempre vai ser combatido pelo ordenamento jurídico brasileiro. De novo, existe o crime de pedofilia no ordenamento jurídico? Não, isso cai em concurso. Porém, o estupro de vulnerável, o induzimento de menor de 14 anos, a lascívia de outrem e a prática de ato libidinoso na presença de uma criança ou de um adolescente, sim, sempre vai ser combatido no ordenamento jurídico, ou seja, não pode, não é permitido. Exibicionismo é o transtorno sexual caracterizado, e é uma parafilia. Tudo que é parafilia tem a ver com o transtorno sexual, caracterizado pela satisfação sexual do agente através de exibição do corpo, principalmente da genitália em público, ao ato obsceno. Tá? Prática criminalizada no ordenamento jurídico como ato obsceno, artigo 233 do Código Penal. Praticar ato obsceno em lugar público, aberto ou exposto ao público. Aí sim, ato obsceno. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. O meu gatinho vai derrubar minha cama. Tá? Aquela figurinha emblemática. Tá? E voyeurismo, transtorno sexual caracterizado pela satisfação sexual através da observação, espiando através de buracos, o famoso buraqueador. Por fechadura, outras pessoas, enquanto se despem ou têm relações sexuais, palavra de origem francesa de voyeur. Não há tipificação, não é crime. Tá? Pode ser enquadrado como outra coisa, mas o voyeurismo necessariamente ele não é crime. Tá? Artigo 216b, aí veio uma inovação: produzir, fotografar, ou filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez, ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Aí sim, se produzir um filme desse, um filme não chega a ser o voyeurismo, mas seria você utilizar de uma câmera indiscreta para poder expor através de um filme isso, aí sim é penalmente reconhecido como crime. Então, detenção de 6 meses a 1 ano e upskirting é crime 216b, que seria isso. Tá? Os transtornos sexuais, vou passar aqui um a um. Narcisismo, fixação da libido sobre o próprio corpo, o narcisista, aquele cara que se acha o bambambam lá, narcisista e se come no espelho. A academia de musculação tem bastante. Não só o homem, tá? A mulher também. Bestialidade e zoofilia, relações sexuais com animais. Cropofilia, libido por excrementos. Cocô. É estranho, mas tem. Necrofilia, também é uma das práticas de parafilia, perdão. Também criminalmente, ou na verdade, criminalmente penado, vamos dizer assim, tá? Um crime também previsto no Código Penal, a necrofilia, que é vilipendiar cadáver ou suas cinzas, seria praticar um ato desonroso contra o cadáver ou com as próprias cinzas, detenção de 1 a 3 anos e multa. Riparofilia, relação sexual com as mulheres menstruadas, meio que nojento isso daqui, mas eu tenho que passar porque é a aula de vocês, tá? São algumas dos transtornos sexuais, beleza? E pessoal, eu acabo por aqui, tá? E espero ter sido o mais claro possível e nos vemos em um outro momento aí. Em relação a dúvidas, eu vou deixar novamente para vocês os e-mails aqui. Se precisarem, me mandem e-mail, não importa a hora, eu vou leio todos e vou dar um retorno para todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus aí. Se cuidem, porque está feio as questões de pandemia e esperamos que logo possamos voltar à normalidade. Pessoal, valeu, desculpe meu gatinho, ele é um pouco narcisista aqui, ele quis aparecer na filmagem, tá bom? Até mais, pessoal!